Na manhã de 3 de março, Gabriele Cristina Eichholz, de 1 ano e 6 meses, foi encontrada desacordada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, levada ao hospital, mas já chegou sem vida. Como é que tá o seu coração e o da família, né? Olha, o coração Deus está confortando, mas a dor, saudades, não tem conforto, não tem consolo. Que isso foi capa da Folha de São Paulo do dia seguinte. Cabe na cadeia biológica. Não é bicho que é bicho, não faz isso. Sabe aquela passagem de Casablanca que diz assim: prendam os suspeitos de sempre? O fato aconteceu dia 3 de março de 2007. Repercutiu muito na cidade toda. Joinville, acordou em sobressalto naquele dia, tão logo aconteceu a morte da pequena Gabriele. Se eu não me engano, já no meio-dia, já os principais jornais já estavam repercutindo o fato. Isso ganhou uma projeção nacional, isso ganhou um burburinho na cidade que acabou refletindo na imprensa e acabou ganhando grande dimensão. Bom, eu tomei conhecimento desse caso como editor, porque a primeira reportagem eu não participei, foi uma outra equipe que fez essa matéria e trouxe para o Jornal do Almoço do dia seguinte, como uma principal notícia do dia, né? A morte de uma menina dentro de uma igreja, um crime cercado de mistério, logo renderia certamente a principal notícia de todos os jornais locais daquele dia. Quando acharam a Gabriele morta na pia batismal naquele dia, a primeira coisa que se levantou é o que aconteceu com a Gabriele. Ela é encontrada morta, levada às pressas para o hospital, e quando chegou ao hospital, depois do IML, a notícia que saiu na imprensa é que a Gabriele teria sido esganada e sofrido abuso sexual naquele dia. E aí veio a grande pergunta: quem teria cometido aquilo? Quem teria feito aquilo com a Gabriele? Eu estava de folga, não estava de plantão naquele dia, mas fiquei sabendo, através de uma ligação para o meu celular de um policial, e já imediatamente liguei para a redação. Eu não era o promotor do caso inicialmente, mas em razão de o promotor titular do caso, o Dr. Andrei Cunha Amorim, ter sido convocado para trabalhar na Procuradoria-Geral de Justiça, eu fiquei encarregado de tocar o processo. Então eu conheço o processo desde quando o crime aconteceu, as investigações, as tratativas. Eu passei a acompanhar via imprensa e via contato com o Dr. Andrei, que era meu amigo. Tinha uma lâmina d'água, porque esse tanque que eles chamam de pia batismal, na verdade, é quase que uma pequena piscina, um tanque, que o pessoal na igreja tinha feito um teste de estanqueidade um dia antes e tinha ficado uma lâmina d'água, de 1 palmo mais ou menos de profundidade. Foi o primo e a prima que levaram a Gabriele até a igreja naquele culto. Então, quando do ocorrido, o primeiro suspeito que se tinha era o primo. E as primeiras investigações, os primeiros suspeitos que foram ouvidos foram o primo e a prima da Gabriele. A prima deu alguns depoimentos e depois o primo também, e até ali a polícia acreditava que seria o primo o mentor de tudo, que teria feito, esganado, abusado, estavam se dando praticamente por concluída, e as investigações partiram para outro rumo. A notícia imediata era que tinha sido preso, todo mundo na primeira fase que foi preso, se imaginando um rapaz de 17 anos, não, foi preso em Canoinhas, um pedreiro, o pessoal associou com um pedreiro que tinha trabalhado na igreja. Poxa, então a polícia estava investigando uma outra coisa que ninguém sabia, e ela teria mantido isso em sigilo, e de repente ela veio com um resultado de maneira acachapante, assim, de maneira extraordinária.
Nós descobrimos depois que a polícia chegou no Oscar, porque na rua onde mora o Oscar, no bairro Cristo Rei, lá em Canoinhas, dois quarteirões mais abaixo da rua dele, reside uma família cujo um dos rapazes lá era PM em Joinville e trabalhava no Copom. E esse rapaz, ele chega em Canoinhas, depois de uns dias trabalhando aqui em Joinville, e conversa com a mãe: mãe, aconteceu aquele crime lá em Joinville, ia conversando com a mãe dele e tal, não sei o que e tal, olha, todo mundo tal, e disse que tinha um pedreiro que trabalhava, um servente pedreiro que trabalhava na igreja, tal, não sei o que, no bairro Iririú, tal, e a mãe dele. Pois é, o Oscar chegou de volta de Joinville naquele mesmo dia, e ele era pedreiro, e ele morava lá no Iririú. Poxa, será que não tem alguma coisa a ver? O que o policial fez? Foi até a delegacia de Canoinhas e diante das informações que ele tinha, levantou a ficha do Oscar, e o Oscar tinha uma passagem por furtos de fio de cobre em uma igreja lá em Canoinhas. Ele pegou essa ficha do Oscar por furtos de fio de cobre e trouxe para Joinville. Fizeram um aparato policial e foram até Canoinhas, dizendo que iriam investigar o caso. E o discurso é que ele teria ido convidar o Oscar para prestar esclarecimentos. O Oscar foi convidado, mas na verdade ele foi algemado, jogado no camburão, a casa dele foi revirada, tal, não sei o quê. Neste momento começam as irregularidades, nesse momento começam as falhas do processo em si. Porque a polícia, nesse momento, quando chegou na casa do Oscar, entrou na casa do Oscar, algemou, colocou um marca-passo e o colocou no camburão, fez sem ter nenhum mandado de prisão. A polícia não tinha mandado de prisão naquele momento, e em momento algum para prender o Oscar. Precisava-se provar de qualquer maneira que o Oscar tinha crimes pretéritos. Crimes sexuais anteriores àquele da Gabriele. Para poder fazer com que isso tivesse uma aceitação melhor no público, uma condenação tivesse uma certeza no público. Mas eu recebi informações de fontes seguras de que o Oscar, lá em Canoinhas, já tinha tido 2 inquéritos, respondia a 2 inquéritos por tentativa de estupro. Teriam roubado um carrinho de mão da casa do Oscar naquele dia e foi chamada a polícia. E a polícia esteve lá e documentou a presença do Oscar em casa. Então seria impossível ele ter perpetrado aquele outro crime lá em que tentaram imputar ele. Ele é levado de manhã para uma delegacia, às 2 horas da tarde eles têm uma confissão, eles chamam um advogado, o advogado que praticamente foi lá e só assinou, o advogado disse que ele estava meio bobo, tal, e o Oscar e o delegado já nessa hora da tarde, por volta da tarde, começo da tarde, já tem uma confissão. O Oscar não prestou depoimento de imediato. Ele ficou, desde o momento em que foi preso, logo de manhã, até as 2 horas, sem ter contato nenhum com sua família ou com algum advogado. Simplesmente, esse lapso de tempo, ninguém sabe o que aconteceu. O depoimento do Oscar só foi tomado às 2 horas da tarde. As calças lá ou não? Não, estava com calção embaixo. Assim. Como é que você fez? Você arredou a calça e a fralda dela? Não, o cílio, ali a fralda estava de fralda, apesar que também arredou. Foi a calcinha, não lembro. Calça. Tá. A filmagem da confissão do Oscar, colhida por 2 delegados de polícia, ele estava como advogado, a confissão foi toda filmada, uma filmagem de praticamente 1 hora, onde o fato foi muito claramente abordado, ele não foi torturado, ele não foi de forma nenhuma ameaçado. Posteriormente ele até foi filmado só de cueca para mostrar que realmente ele não teve nenhuma lesão. Então essa prova, a confissão dele era uma coisa muito tranquila, porque foi filmado na frente de 2 autoridades policiais, na frente de um advogado. De um rapaz que foi convidado, mas estava algemado,
de cuecas, sentado numa cadeira e dizendo sim para tudo que o delegado queria. É essa confissão que se tem. Ele tinha um advogado conhecido lá em Canoinhas, quando ele respondeu o processo por furtos de fios de cobre, ele chamou, falou, olha, eu quero que chame o meu advogado, quero que chame o fulano. O delegado olhou para ele e disse, não, ninguém vai chamar advogado para você. O momento que você precisar de advogado aqui no processo, o advogado será chamado e nomeado por nós delegados. Nós vamos escolher quem será o teu advogado. Legitimar o ato processual do interrogatório que deve sim ser acompanhado pelo advogado. E foi acompanhado pelo advogado. Em toda a filmagem desse depoimento, desse interrogatório do Oscar, você nota que em momento algum aparece o advogado próximo ao Oscar. Ou ali naquele ambiente, ou se citam o nome do advogado, a voz do advogado não aparece em momento algum. O que aparece o tempo inteiro são os delegados falando para o Oscar como teria ocorrido. O advogado sabe o seu papel. Ele sabe qual era o papel dele ali. Ninguém vai ali e traz um advogado para cumprir formalidade. O advogado sabia qual era o papel dele. Ele conversou com o cliente dele e foi orientado a fazer isso ou fazer aquilo. Ou poderia ter ele também dito, olha, melhor não falar. Eu costumo dizer, e escrevi na época, e falei na época no rádio, que se aquele vídeo foi forçado, se ele foi coagido a fazer aquela confissão com riqueza de detalhes, uma confissão de quase 1 hora, eu não lembro o tempo, mas mais de 1 hora, 2 prêmios Oscar deveriam ser concedidos sobre esse caso. E com essa confissão, não se investigou mais nada. É bom que se diga que o Código Penal, o Código de Processo Penal, exige que a confissão venha acompanhada de outras provas que confirmem todo o alegado em confissão. E isso não aconteceu. O jornalismo é uma atividade que muitas vezes confunde até os próprios proprietários dos meios de comunicação, porque embora boa parte da comunicação que seja produzida no jornalismo seja feita por organizações privadas, particulares, o resultado do produto, isto é, a informação, ela tem caráter público. Então essa contradição acaba muitas vezes confundindo não só o público, mas também os próprios proprietários dos meios de comunicação. Eu acompanhei a chegada dele aqui em Joinville, na delegacia regional, né? Eu estava na delegacia quando ele chegou. Prender o cidadão, eu fui para lá, fui aguardar lá junto com os outros órgãos de imprensa que estavam lá, a chegada do suspeito. E a partir daí eu preferi buscar essas informações, confrontar essas informações que a polícia passou nessa coletiva com os familiares dele lá, de que forma se deu essa prisão. Então, em vários momentos que era possível, a gente conversava com ele mesmo e com esses familiares, pessoas próximas, vizinhança da igreja, moradores daquela região, daqueles bairros próximos por onde o Oscar alegava ter passado. Você lembra do caso da menina Gabriele, que foi encontrada morta dentro de uma igreja de Joinville? Ouvir a fonte oficial nunca é o suficiente, né? Ocorre que em alguns casos, principalmente quando é uma investigação em que há dificuldade para se obter informações, muitas vezes o jornalista não acaba encontrando outras alternativas à fonte oficial, né? Nem sempre é possível que ele investigue tudo por conta própria. E nesses casos, infelizmente, há episódios em que o jornalista acaba à mercê da fonte oficial, né? O que é preocupante. Fala-se muito em ouvir os dois lados, mas os dois lados eram sempre a
A questão da versão oficial da polícia em relação a esse caso, porque a polícia, depois que as suspeitas começaram a ser levantadas, se fechou, não falava mais sobre o caso, o responsável pelo caso não falava mais sobre esse caso. Em alguns momentos os jornalistas colidem com os interesses das próprias fontes, e aí eles correm o risco de perder essa fonte. Isso é natural, isso é esperado, embora isso seja indesejável. Claro que o jornalista depende daquilo. O que ele tem que fazer? Ele tem que perseguir a informação. E muitas vezes, quando ele perde uma fonte, ele tem que reativar aquela fonte, tem que reacionar aquela fonte, convencer aquela fonte de que, muitas vezes, quando se trata de um policial, de um político, de um servidor público, que não se trata de uma questão pessoal, que aquelas pessoas, naquelas condições, têm a obrigação de passar a informação para o jornalista, porque elas não têm escolha. Nós tínhamos o tempo todo duas versões, né, para o crime, para a morte, né, da Gabrielle. Então, sempre que a gente tinha uma atualização da investigação, fosse ela pela polícia ou pelo Ministério Público, a gente tinha a preocupação de incluir a defesa que dizia uma tese totalmente contrária, né? O público tinha que ter essas duas informações ao mesmo tempo. Quando a gente vai reportar, contar uma história, em alguns momentos a gente acaba omitindo sem querer algumas questões porque nós vivenciamos, então a gente acha que é óbvio algumas coisas. Isso acontecia às vezes nas falas da polícia e do Ministério Público, mas não por eles não terem certeza, eles tinham certeza do que estavam falando, pelo menos era o que transparecia naquele momento. Então, a partir dessas lacunas que ficavam nas entrevistas, a gente fazia os questionamentos e em cima disso eles sempre nos davam respostas. E até então as respostas pareciam que se encaixavam, né, que as peças estavam se encaixando e que eles tinham certeza e conhecimento do que eles estavam falando. Já havia um antecedente disso com o caso do maníaco da bicicleta na época, né, onde uma pessoa completamente inocente sofreu as consequências de uma investigação às pressas, né? Então, isso levantou as primeiras suspeitas, pelo menos para mim, né, naquele caso ali, né? Tanto é que eu cheguei na redação, a manchete estavam preparando, é que um monstro havia sido preso. Eu falei, não, segura aí. No dia seguinte, eu consegui o endereço desse rapaz lá em Canoinhas, onde ele foi preso, e fui conversar com a família dele lá. E aí, a partir dali, uma série de situações não batiam com a versão da polícia. Tá, mas segurou com essa mão onde você tá, com uma mão na boca e outra? Não, então eu fiquei segurando assim. No pescoço? Fiquei segurando assim. E ela não chorou? Hã? Não, você tava apertando e não tinha que chorar. Eu coloquei ela no Também existia, né, considerando que foi pedido uma reconstituição do crime, essa reconstituição foi acompanhada par e passo pelo promotor de justiça. Pelo juiz também, na época, o Dr. Renato Roberge estava no local. Inclusive tem uma filmagem da reconstrução, o doutor Andrei pergunta realmente, esse fato é grave, você realmente fez? Não, eu fiz, como é que... Aí apresentou tudo, o doutor Andrei conversando com ele mostrou onde é que teria feito isso com a criança e todo o desenrolar, como é que aconteceu. Formou-se uma grande horda de pessoas ao lado da igreja, querendo um linchamento. Ganhou tamanha repercussão isso, que isso foi capa da Folha de São Paulo do dia seguinte. E o que acontece é que o Oscar, ele foi levado primeiro por um batalhão do choque, pelo pessoal do choque e tal, nesse ponto que é um ponto de caminhões, numa área assim com algumas árvores no começo da Rua Cegonhas. E lá que ele teria deixado uma garrafa com cachaça, que foi onde ele se embebedou. Dali, bêbado, ele teria andado umas 7 ou 8 quadras pela Rua Cegonhas até chegar na igreja, aonde teriam ocorrido os fatos. Ele disse que teria vindo, botado uma garrafa nas mediações de uma determinada localidade próxima a uma árvore. Essa garrafa foi encontrada, o que diz que o que ele falou no interrogatório gera credibilidade e legitimidade ao que ele disse. Do local até a igreja dão
salvo engano, alguns quilômetros, ou 1 quilômetro no mínimo. É um lugar meio distante. No começo da cegonha, a igreja quase lá no final. Também o Ministério Público, quando faz uma acusação, também procura certificar. Exemplo disso que eu acabei de mencionar, eu fiz todo o trajeto a pé, num sábado fui lá, deixei meu carro parado na igreja, fiz o percurso de ida e de volta para ver se o tempo que ele disse que ele estaria ligando confere ou não confere. E não bateu, sobravam alguns minutos. As autoridades públicas pegam um preso descalço, colocam ele a andar sobre a brita fervendo do nosso verão joinvilino lá, de um março de Joinville, um dia muito quente, e começa a fotografar e filmar, mas com uma direção. E a reconstrução, então, outra prova extremamente importante, especialmente porque tinham promotor e juiz presentes, o que evidencia que realmente a prova foi uma prova limpa, sem mácula, sem ameaça, não houve forçação de barra nenhuma. E diante dessas provas não havia outra alternativa. O Ministério Público, que estava muito claro que teria sido ele que teria cometido esse crime. Eu estava assistindo pela televisão a reconstituição do delito. Eu cheguei à conclusão que o Oscar não era o culpado. Aquela repercussão toda, autoridades, imprensa, ele com uma bonequinha na mão, que deram para ele reconstituir como se fosse a vítima. Quando ele passa direto, alguém puxou pelo braço e disse: Oscar, é por aqui, ó, você subiu por aqui. E havia uma escada. Daí ele voltou e subiu pela escada. Daí eu pensei, eu acho que eu estou certa. Esse cidadão está sendo acusado injustamente. O Ministério Público resolveu proceder à acusação, ele já estava pronunciado, fomos à tribuna, sustentamos a condenação, um julgamento que demorou praticamente 24 horas, iniciou-se às 9 da manhã e foi até 8h30, se não me falha a memória, do dia seguinte, ininterrupto. Eu sempre digo que o júri popular ele é um teatro, né? Com todo o respeito ao ato, ao momento, mas quem consegue convencer melhor o corpo de jurados vai ganhar. As provas estavam muito robustas, com uma confissão, né, filmada, com a reconstrução filmada, onde ele no degrau da escada, onde ele disse que botou a criança, onde ele deu um tapa, onde caiu. Então, para mim, a prova estava muito clara. Então, naquele momento, quem atuou melhor foi o Ministério Público. Então, na minha concepção, nesse momento ali, que convenceu também os jurados, o Oscar era culpado, mas eu não podia mostrar isso na minha matéria, né? Eu não podia colocar a minha opinião. Então, o que foi colocado ali na matéria, que foi feita conjunta por mim, era que o corpo de jurados decidiu pela condenação do Oscar com base no que o Ministério Público falou. A versão trazida pela defesa de acidente foi sobremaneira trabalhada em plenário do júri e não foi considerado. Os jurados disseram não, unanimemente disseram não acreditamos nessa questão de acidente. Ele deve ser condenado. Ponto. Não, eu esperava que eles fossem investigar e procurar prova e iam ver que não era eu, né? Porque tem minhas provas da minha tia que me viu em casa, eles começaram a fazer perguntas, eu comecei a ficar com medo, né? Eu dizia uma coisa e ele via que não era, né? Eles começaram a falar as coisas, né? Eu fui tipo quebra-cabeça, né? A gente vai montando assim, né? Só que eu não tinha nada. O Oscar falou, não fui eu nem na igreja estive, porque naquele dia eu fui embora para Canoinhas e eu liguei para minha irmã às 9h20, em torno de 9h20 eu estava numa panificadora ligando para minha irmã. Das dúvidas que somaram era o fato da suposta fuga do Oscar. Sabe, existia um enredo em que dizia que ele teria matado a Gabriela e saído fugido de Joinville. Sobrevém que a gente descobre quase que de imediato que a passagem comprada foi comprada pela família
do Oscar e foi comprada antes. A família comprou e mandou ele buscar a passagem na rodoviária, que até era essa ligação telefônica que depois redundou em mais uma prova importante. A defesa pediu que fosse juntado ao processo, junto à operadora telefônica, essa ligação, e foi juntado. Então, às 9h25, o Oscar estava no orelhão ligando para a família para ver se os pais tinham ou não comprado a passagem dele. E o que acontece é que essa ligação ficou registrada. Tem uns 20, 30 minutos de diferença entre a ligação, lá no final do Jardim Iririú, com o momento em que ela entra no hospital. O orelhão onde ele teria dito, onde a defesa disse que ele estava ligando no momento do crime, eu fiz esse percurso todo do momento da ligação até mais ou menos a hora que aconteceu e dava com sobra de alguns minutos. Não teria como ele ido lá, se embebedado, caminhado até o final das cegonhas bêbado e para dar tempo dela entrar no hospital. Isso é impossível. A reconstituição mostram situações que são divergentes daquela em que o Oscar fala, em que ele é entrevistado na primeira confissão, né? E divergentes porque essa primeira confissão em vídeo também ela foi tomada a termo. E a confissão a termo também apresenta dados divergentes de um caso e de outro. Outro fato que chama atenção são os laudos médicos que estavam dentro do processo. Como é que foi estuprada uma criança que estava com as fraldas no mesmo lugar, presas com aquelas presilhas? E essas presilhas, a fralda foi aberta na frente da mãe, da avó e de uma médica. Então, era impossível que essa criança tivesse sido estuprada, não tinha como. O médico legista que fez a autópsia na menina não era um médico legista. Eu não lembro qual era a sua especialidade, mas foram buscar um médico lá em Piraberaba, pouco familiarizado com a situação, nunca havia feito esse tipo de trabalho, sendo que nós tínhamos médicos, havia um médico disponível aqui que seria o Dr. Quirino, né, que sempre fez esse tipo de trabalho das autópsias. A pessoa que estava no IML ligou para o João Coelhos, falou do caso, perguntou se ele poderia ir até o IML para fazer essa necropsia. João Coelhos, de imediato, por telefone, falou que não poderia ir até o IML porque ele estava em uma festa. Sem contar que ele nunca tinha feito uma necropsia na vida dele, porque ele é um clínico geral. A única vez que ele fez a necropsia foi na faculdade. Mas mesmo assim insistiram para que ele fizesse o laudo. Foi sugerido então que iriam chamar um técnico do IML para acompanhar. Foi quando ele aceitou. E constataram que a Gabriele tinha água no pulmão, que a morte da Gabriele seria afogamento. Só que não bastava isso, teria que escrever isso num papel, teria que fazer um histórico. E o João Coelhos, o médico, disse que não sabia fazer esse histórico. Foi daí que surgiu a parte de esganadura, a parte de abuso sexual. Foi de um laudo anterior que eles pegaram como modelo e não apagaram a parte que constava o abuso. Inclusive o Badan Palhares, que é um dos grandes peritos, né, do Brasil, respeitado, ele disse que a criança não tinha sido estuprada, não tinha nada que indicasse que ela tinha sofrido, né, uma agressão, um estupro. Nós conseguimos as fotos da perícia e nós chegamos ao nome do Dr. Badan Palhares. Os dois legistas que a gente conversou, que tem uma larga experiência nisso, foram taxativos. Nesse caso não houve violência sexual. Pegou todo aquele material e ele fez um laudo, inclusive comparando. No laudo ele pega fotos do cadáver de uma criança da mesma idade que efetivamente tinha sido abusada e ele compara as fotos de uma e outra, mostrando, ó, é assim que fica. No caso da Gabriele não está assim. Ele foi condenado aqui em Joinville. Nós apresentamos ao Tribunal de Justiça uma apelação. Que esse processo ele foi distribuído para a Câmara onde eu trabalhava e trabalho até hoje, que é a segunda Câmara Criminal. Isso após todos os trâmites em primeira instância, onde
houve um inquérito policial, houve um processo e houve também o tribunal do júri, onde o Oscar foi condenado. O desembargador Túlio votou pela condenação, pela soberania do tribunal do júri, e foi acompanhado pelo outro desembargador. A desembargadora Salete pede vistas do processo. Depois de algum tempo, ela estudando o processo, ela volta com o voto dela. Ele teve aproximadamente 110 laudas. Meus assessores e eu trabalhamos 3 meses nesse processo. Quando sobrevém esse voto da desembargadora Salete Silva Somariva, isso possibilitou à defesa um novo recurso. Houve a propositura de embargos infringentes, que acontece quando existe um voto vencido, e foi levado então para a sessão criminal, onde todos os desembargadores estão presentes. Aqueles desembargadores que preferiram a soberania do tribunal do júri, eles não afastam a possibilidade dos argumentos, dos outros argumentos também serem válidos. Eles preferem um princípio jurídico que é importante constitucionalmente também, mas que redundaria em o Oscar cumprir uma pena por algo que não aconteceu. Quem tem que decidir uma questão são os jurados. Então, as nulidades eventualmente existentes no processo, das mais variadas, desde aquela que foi levantada da não cientificação do direito ao silêncio, foi colocada aos jurados. Então, a soberania dos vereditos deve sempre prevalecer. Após a análise, o relator entendeu que realmente é o que se chama a teoria dos frutos de uma árvore, que quando o fruto está apodrecido, todos apodrecem também, que se uma prova está errada lá no começo, todas as outras provas se tornam inválidas. Ele reconheceu também essa situação e pelo voto dele também, ele anulava o processo desde o início. E daí começa a votar os outros. Ele vota pela nulidade. Outro vota pela nulidade, até que deu 5-4. E nesse momento, então, se anulou o processo. Não houve recurso do Ministério Público. E o processo, então, permaneceu naquele estado em que, com a decisão que saiu aqui do Tribunal de Justiça. Para mim, foi uma surpresa, uma nulificação, especialmente pelo motivo trazido, para mim foi, intimamente foi um absurdo. E essa nulidade procedimental, ela resultou houve uma determinação de retirada da confissão, essa peça ímpar e importante do processo, e também a determinação da retirada da reconstituição. Eram duas provas mais importantes, retirando a confissão dele e retirando a reconstituição do fato, que foram, repito, feitas na frente de promotores, na frente de delegados, na frente de advogados. Simplesmente o processo morreu, porque eram as duas provas mais importantes que existiam. Então, para mim, eu recebi com surpresa, até com uma certa decepção por parte do tribunal, mas decisão judicial se respeita e eu respeitei e evidentemente foi cumprida. E houve um descuido total também das autoridades competentes em trazer essas provas, mas trazer provas corretas, provas convincentes. Então foi um inquérito que ele foi feito de uma forma que a impressão resultou clara, que pretendiam achar um culpado, fosse lá quem fosse. Podia ser Oscar, o João, primeiro que passasse ali, que não tivesse embriagado, ou tivesse descalço, ou tivesse alguma coisa, seria aquele. Daí tudo tinha acabado, depois de 3 anos e 14 dias. Um pouco mais adiante, já quando o caso já tinha uma repercussão nacional, eu tive a oportunidade de estar com o Oscar, né? Aí já no dia em que ele foi solto. Eu me lembro que naquele dia eu fiquei até um pouco mais tarde na TV e a gente recebeu a notícia de que ele poderia ser solto no início daquela noite. Prontamente eu me ofereci para ir até o fórum, né, para ficar de prontidão no fórum, porque saindo do presídio ele teria que passar no fórum para assinar a sua soltura, e ali a gente tentaria, né, então a primeira entrevista do Oscar após a soltura. Lembro que quando ele saiu, exatamente quando ele saiu do fórum, o jornal estava entrando no ar, né? Um jornal que dura 15 minutos. A gente acompanhou toda a descida dele do fórum, né?
tentando fazer perguntas para ele respondendo pouquíssimas coisas, assim. Depois que o caso teve o desfecho da reviravolta, da anulação dos autos do processo, a nossa primeira movimentação foi de justamente procurar a defesa do Oscar. Ele era representado por um advogado, também por uma advogada, tinha uma outra assistente de defesa que também atuava na representação do Oscar, porque afinal era o momento em que a tese deles de inocência mais ganhava força depois de todos aqueles anos, né? No início, assim, que o caso começou a tomar repercussão, era muito difícil a gente conseguir acessar a defesa para ter as informações, então tinha um trabalho de muita insistência, né? Nos bastidores, não necessariamente eu como repórter, mas nos bastidores articulando para que a gente pudesse acessar as duas advogadas, à época eram duas advogadas, que, né, tinham as informações mais quentes, vamos dizer assim, que eram as informações que davam conta de que aquele suspeito apontado pela polícia negava completamente o crime e mais do que isso, né, dizia que tinha sido coagido. Conversa com a defesa do Oscar, da minha parte, ela nem sempre foi uma conversa bem acessível, né? Até porque como eu utilizava muito a versão dos órgãos oficiais e sempre comparando com as outras versões, então eu colocava todas as versões em todas as minhas reportagens. E a defesa, ela achava no seu entendimento, né, ela demonstrou isso várias vezes, em que eu não poderia utilizar todas as versões. Então ela acabava simplesmente, em alguns momentos ela não me atendia, né? Mas é uma questão normal também que acontece no dia a dia. A defesa pode ou não pode atender quem ela quiser, né, da imprensa, né? A imprensa sempre tentou me desqualificar e desqualificar o Oscar, no geral, com exceção da Gazeta de Joinville, quando nós conseguimos reverter, conseguimos provar que o Oscar não estava na igreja, provar as arbitrariedades da polícia, no caso, de todas as falhas, e provar que a Gabriele não foi esganada e não houve violência sexual, ela morreu afogada na pia batismal. Depois de tudo isso, a imprensa, no geral, voltou a querer falar com a gente, dizendo que sempre acreditavam, que eles tinham convicção, que tinham certeza de que o Oscar era inocente, tinham certeza que nós, advogados, íamos conseguir provar essa inocência. Você lembra do caso da menina Gabriele, que foi encontrada morta dentro de uma igreja de Joinville? O processo foi extinto por falhas na apuração policial. E agora, o pedreiro, que foi o principal acusado de cometer o crime e que chegou a ficar preso durante 3 anos, busca uma indenização milionária na justiça. É para dar um recado para a autoridade juiz, para a autoridade promotor, para a autoridade delegado, para lembrar eles do tamanho da responsabilidade que ele tem e que não é porque é um pobre de Canoinhas mais uma, sabe, daquelas resultantes, vítimas de um contestado sem vergonha de um Estado que matou tanta gente, tá, por uma estrada de ferro e que redundou numa pobreza enorme nessa região. Não dá para ir lá e fabricar um culpado. 8 milhões é pouco. É pouco perto das barbaridades que a gente vê por aí. Nós sabemos que aqui a justiça foi feita para preto e pobre. É só visitar no presídio, 80% dos presos do Brasil são escuros. E, lamentavelmente, essa cultura vai continuar por muito tempo. Mas por quê? Não é que também sejam presos apenas os pretos e pobres. É porque eles têm menos oportunidades. Então, eles têm menos oportunidades de emprego, eles se tornam mais carentes, menos aculturados e acabam cometendo mais delitos. Mas isso tudo é falta de oportunidade. Sabe aquela passagem de Casablanca que diz assim, prendam os suspeitos de sempre? Sabe, se amolda bem a isso, sabe? Um pobre de Canoinhas, ninguém vai se incomodar com ele, ninguém vai se importar com ele, né? Deixa ele pagar lá 20 anos de cadeia, todo mundo fica feliz e pronto. Amanhã é um novo dia, não para ele. A outra ação de indenização envolvendo esse caso chegou ao fim. A família da menina Gabriele e a Igreja Adventista do Sétimo Dia entraram em um acordo para encerrar o processo de indenização movido pelos familiares contra a instituição religiosa desde 2009. O valor pago pela igreja à família de Gabriele não foi divulgado.
O caso Gabriele, o caso Eloá, o caso do ônibus 174 são casos, infelizmente, emblemáticos dentro da imprensa brasileira, da mídia brasileira, e que mostram muitas vezes como o acompanhamento, no exato momento da ocorrência, pode gerar uma série de distorções no relato daquela notícia. Abusou e matou uma criança de 1 ano e meio dentro de uma igreja. Condenado a 20 anos, é pouco. Você deixa que ir para os quintos do inferno rapidinho. Muitas vezes os jornalistas se sentem tentados não só a criminalizar os delinquentes ou quem está de alguma maneira mantendo alguém de refém ou quem está sendo acusado de um crime, mas muitas vezes os jornalistas são tentados a assumirem papéis de negociadores, de justiceiros, de policiais, e esse não é o papel do jornalismo. A gente trabalhava num modelo em que o Jornal do Almoço ainda era um jornal mais informativo, né, do que é hoje, que ele já dá passos na linha mais analítica. Então a gente não opinava, até porque, mesmo hoje, se esse caso acontecesse hoje, eu considero que é muito difícil que a gente emitisse uma opinião, mesmo hoje, né? Era um caso cheio de dúvidas, cheio de reviravoltas e que não permitia de maneira nenhuma que a gente se posicionasse. Quando se trata de jornalismo de segurança pública, isso também interfere em outros aspectos bastante sensíveis, sobretudo na reputação das pessoas, na capacidade do jornalismo contribuir com a penalização, muitas vezes injusta, de alguém, ou com a soltura, a inocentização de algumas pessoas que porventura tenham cometido algum delito. No meio desses advogados, dessas pessoas que representam a defesa e que trabalham nessa comprovação do contraditório, é que a gente pode buscar o contraponto, né? Que também jornalisticamente é a nossa missão, né? A gente tem que levantar dúvidas, só que fica muito difícil, como um caso como esse, que ele chega a ser conduzido em segredo de justiça, você contestar uma prova que a polícia tenha levantado. Então você tem que ter acesso a essa prova e você não tem autorização para isso. Sempre é muito delicado fazer o jornalismo de segurança pública, porque ele se refere não só a um processo que está em constituição, em processo, a investigação, e muitas vezes o jornalista não tem as informações que nem mesmo a polícia tem, e ao mesmo tempo o público espera que haja uma cobertura, um acompanhamento daquele caso. Bom, o sujeito que confessa ter feito isso, ele não cabe na cadeia biológica. Não é bicho, porque bicho não faz isso. Ou eu estou errado? Em casos de júri popular, a tendência da cobertura da mídia é uma tendência muito mais espetacularizada. Porque há muita comoção, há muita emoção, há muito envolvimento. Pense no seu filho, pense no seu neto, alguém sendo estuprado, violentado por um canalha como esse aí. É necessário buscar um distanciamento que não torne o jornalista uma pedra de gelo, a ponto dele ser insensível, mas ao mesmo tempo ele não pode se colocar no lugar das vítimas, a ponto de se envolver com aquelas narrativas e a todo custo procurar um culpado e gerar culpados que muitas vezes são inocentes. Olha, eu acho que o jornalismo naquele momento agiu... Fez pressão, sim, né? De uma forma de que questionava todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, na busca de uma solução. Isso, em qualquer caso, em qualquer situação, acaba atrapalhando um pouco a investigação, porque a gente sempre quer uma resposta logo. Quanto mais fontes a gente consegue encontrar para esse tema, mais profundidade a gente ganha e a gente consegue certamente aprofundar tanto quanto em outros veículos na televisão. Bom, é claro que nessa cobertura nós devemos analisar sobre 2 ângulos. Primeiro é o ângulo do repórter, que faz a cobertura, no caso do dia a dia. Esse tem que ouvir, tem que botar palavras dos entrevistados. E aquele velho dogma do jornalismo, ouvir os dois lados. Uma série de pressões, a pressa, a expectativa do público, os anunciantes, a concorrência, tudo isso faz com que muitas vezes o jornalismo atropele as suas regras técnicas e éticas, para fazer um jornalismo que nem sempre é o que se espera. Público muito sedento por informações, até porque as idas e vindas, né, as reviravoltas que esse caso teve, deixava no público uma necessidade de informação sobre tudo aquilo que estava acontecendo. A relação entre jornalistas e fontes não deve ser uma relação de amizade.
né? Deve ser uma relação de confiança, de cortesia, de proximidade, mas de uma proximidade que não torne o jornalista refém daquelas informações ou daquela situação. Então o jornalista ele não é amigo da fonte, ele se aproxima da fonte porque a fonte tem algo que ele precisa para fazer o seu relato, que é a informação. Tanto do delegado de homicídio na época, quanto do delegado regional, eram as versões que a imprensa ecoava aí nos jornais. Mas depois da anulação de todo o processo, coube a eles a simplesmente noticiar que o processo foi anulado devido às falhas. Eu me lembro que por várias vezes a gente abria espaço, nesse caso, para ter essas matérias mais contextualizadas, né? Ouvindo mais fontes, né? Buscando mais elementos para compor uma grande reportagem, que é possível sim também na televisão. E eu não digo só pelo tempo, mas pela profundidade com que a gente abraça o tema, né? Como repórter, para não apenas reproduzir o discurso oficial, a gente tem como elemento, o primeiro é o da contra-argumentação, né? Então, se a polícia aponta uma prova, uma evidência e que para ela basta para atribuir ali uma autoria de um crime, a gente então pode contestar o quão robusta é aquela prova, né? E por que então que ela enseja numa prisão preventiva e por que não uma prisão temporária. Isso é a nossa missão, o nosso dever, e a gente tem que então contestar. O primeiro é da contra-argumentação. Depois, sempre que possível, buscar então outras evidências materiais que possam contrapor aquilo que as fontes oficiais estão apontando. Então, se você tem, por exemplo, um laudo que a polícia tem como base para entender que ali houve um crime, claro que não vai o jornalismo produzir um outro laudo para contestar aquele laudo que é o laudo oficial, mas você tem talvez a possibilidade de buscar outros especialistas para emitirem uma opinião sobre aquele caso. O jornalista, de uma maneira geral, ele tem uma dependência das fontes oficiais, porque essas fontes elas detêm informações que circulam de uma maneira muito restrita. Então o jornalista depende sim das fontes oficiais, seja o delegado, é o promotor público, é o juiz, é o policial, e tudo isso fragiliza um pouco do nosso trabalho, do trabalho do jornalista. Então ele fica dependente disso. Agora, ele não pode restringir o trabalho dele às fontes oficiais. Ele deve buscar, estudar o caso e observar eventuais lacunas, eventuais buracos, brechas, onde ele pode reconvocar ou convocar outras fontes que possam contribuir para aquele relato. Agora, se o Oscar é culpado ou não, eu não posso dizer, porque esse não é o meu papel. Eu não investiguei o caso, né? Eu investiguei enquanto jornalista, no sentido de ouvir todos os lados, buscar todas as versões e aí colocar ali. Mas o papel de investigar, quem estudou, quem fez curso para isso é da polícia. Veja que a investigação jornalística não é igual à investigação policial. Nós não temos o preparo que os policiais têm para investigar. Eles fazem a investigação de uma maneira. Nós podemos aprender com eles, mas nós nunca faremos o trabalho dos policiais. Agora, nós podemos fazer algo paralelo, que muitas vezes, inclusive, vem a contestar essas fontes oficiais. Carece de coragem, de certeza, carece de uma boa dose de boa investigação jornalística. Me ajuda aí, ó. Em 20 anos, é pouco para um cara desse aí. Não sei que idade ele tem, vai sair com 40 da cadeia para fazer outras barbaridades. Isso aí tem que ser detido o resto da vida. Esses casos acabam se tornando em verdadeiras novelas e nem sempre é o que se quer, né? Quando o jornalismo embarca na elaboração de uma novela, quando se trata de um caso policial, ele está embarcando muito mais no entretenimento, no sensacionalismo, do que propriamente no jornalismo. O que talvez houve uma falha nesse caso é de que, na ânsia de a polícia dar uma resposta, ela foi fazendo essas divulgações. Cada vez que pegava alguém que suspeitava de alguém, ela acabava informando e noticiando, né? Talvez ela poderia ter segurado mais, mas a responsabilidade é tanto deles quanto da imprensa, né? A imprensa pode interferir em vários casos. Nós precisamos qualificar os nossos profissionais para que eles entendam mais de direito, que eles entendam mais do processo penal, que eles entendam mais a engenharia do sistema judiciário. Isso vai permitir que a gente tenha coberturas melhores, menos espetacularizadas, menos sensacionalistas e mais equilibradas, tentando elucidar uma questão e não fazer um fla-flu em torno daquele caso. É buscar dar muita vazão às argumentações que as defesas desses casos manifestam, porque se depois, mais adiante, for comprovado
comprovado de fato que houve uma injustiça ou de que houve um equívoco, foi dando vazão a esse contraponto que a gente vai talvez contribuir para que essa injustiça não tenha sido ainda maior. É natural que haja erro, é esperado que haja erro. O jornalismo não pode muitas vezes embarcar em histórias de uma maneira tão assintosa, tão afirmativa. Então, nesse sentido, uma boa dica é o quê? É nunca pré-julgar. Nunca o jornalista deve pré-julgar. A presunção de inocência é uma garantia constitucional, é uma questão ética, é um sustentáculo das democracias. Todos são inocentes até que se prove o contrário. E se alguém é réu confesso, esse alguém deve ser relatado, apontado como réu confesso e não como culpado até que saia a sua sentença em definitivo. Quem leva a culpa tá de touca. Em dia de visita, pega a filha e tira a roupa. Agacha, levanta, senta no banquinho. Jogam suas bolsas no chão de um quartinho qualquer, cheirando a mofo, sujo, sem respeito nenhum. Revisto jumbo com despeito, atitude comum. Não pode isso, ó, não pode aquilo, ó. Comida racionada não passa de 1 quilo. E o Datena ainda diz que preso se alimenta bem, que é só mordomias às custas de alguém. O que eu quero é voltar pra casa, viver em paz. Sofrer na prisão, irmãos, nunca mais. Eu sou só mais um mandado à frente de batalha, esquivava do fio da navalha. Tinha um sonho poder voltar pra casa, o sofrimento não passa, não passa. Eu sou só mais um mandado à frente de batalha, esquivava do fio da navalha. Tinha um sonho poder voltar pra casa, o sofrimento não passa, não passa. Iaras, lugar de máxima segurança, lugar que mata aos poucos sua esperança. 161445. Arruma suas coisas que você tá indo embora.